Tiago 5, versículos 7 a 11. Farei a leitura, vou pedir aos irmãos que leiam em voz alta, apenas o versículo 11 após a minha leitura. Tiago 5, versículos 7 a 11. Diz a palavra do Senhor: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Leiam todos em voz alta o versículo 11 comigo, por favor. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Oremos. Deus de misericórdia e compaixão, Deus bendito e amado, que nos aceita mesmo sendo falhos e pecadores como somos, que nos ama, Senhor, com misericórdia e compaixão, como um pai se compadece dos seus filhos, diz a tua palavra. Assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Deus bendito, te louvamos pelo privilégio de estarmos juntos nessa manhã, Deus, pois é tão bom estarmos unidos, cantando louvores, orando uns pelos outros, participando também da vida financeira da igreja, ouvindo e meditando na tua santa palavra. Abençoa-nos nessa manhã, que o teu Espírito Santo ministre profundamente, Senhor, pois eu sou um homem limitado, eu não consigo ir aonde o Senhor pode ir, mas o Senhor pode convencer, o Senhor pode mudar a nossa sorte, o Senhor pode nos convencer da justiça, do juízo e do pecado, como diz a tua palavra, e pode mudar a nossa sorte. Então abençoa-nos nessa manhã, que o Senhor seja engrandecido em tudo que faremos aqui, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Como falei, irmãos, esse texto, estamos meditando já, essa é a 14ª mensagem, irmãos. Tiago tem 5 capítulos e nós vamos ter pelo menos 15 mensagens nessa epístola tão rica, pois semana que vem, se Deus permitir, vou concluir, se não tiver mais uma ainda. E ele chega nesse ponto em que vimos até então, no capítulo 5, ele traz uma palavra dura contra os ricos, que possivelmente, não contra todos os ricos, mas aqueles que estavam possivelmente aqui oprimindo o povo de Deus. Ele traz uma palavra de juízo nos versículos 1 a 6, vimos isso algumas semanas atrás. A partir do versículo 7, ele fala da importância de nós, servos, filhos de Deus, sermos pacientes. E o versículo 8 marcou muito meu coração, falei dele há 2 semanas atrás. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Falou da importância de fortalecermos nosso coração em meio às lutas da vida. Depois ele fala de não queixarmos uns dos outros para não sermos julgados. E ele fala para tomarmos como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Falei um pouco sobre isso na mensagem anterior, citando o exemplo de Isaías, de Ezequiel, de Jeremias, homens que sofreram terrivelmente por sua fidelidade ao Senhor. E hoje no versículo 11, vamos ficar apenas no versículo 11, ele fala sobre a vida de um homem, cuja história eu penso que é muito urgente nós resgatarmos na igreja evangélica brasileira, pois eu creio que nós, como evangélicos, perdemos um pouco da sabedoria de como lidar com o sofrimento. Como o cristão deve lidar com o sofrimento? Eu botei aqui 2 perguntas para a nossa reflexão. Como devemos lidar com o sofrimento? Como lidar com o sofrimento sendo cristãos? Uma primeira opção, devemos aceitar o sofrimento sem reagir. Assim, essa é a minha sina, esse é o meu destino, eu tenho que sofrer mesmo. E alguns até se vangloriam do sofrimento. Olha, eu estou sofrendo tanto, mas se você vê como eu estou sofrendo, e falam assim com uma certa orgulho
do sofrimento? Será que devemos aceitar o sofrimento sem reagir? E já não é isso mesmo, vamos sofrer, e é sofrendo que eu vou conquistar o favor de Deus. Uma segunda opção, será que devemos negar o sofrimento sem refletir? Muitos hoje, muito influenciados pela nefasta teologia da prosperidade, têm achado que o sofrimento não faz parte da vida cristã e negam o sofrimento. Existem até aqueles que não falam o nome de certas doenças por medo, como se tivesse, não, se eu falar que estou gripado, eu posso ficar gripado, então, não é nada, não, eu estou com uma dor na coluna. Não é pecado você falar que está com alguma doença, não se entregue, cuide-se, ore, confie no Senhor. Mas tem alguns que negam o sofrimento de tal forma, e muitas vezes, quando ele os abate, a pessoa não sabe o que fazer. Alguns, quando estão diante de um sofrimento, acabam ou naufragando em sua fé, ou às vezes, até como eu já testemunhei, ou um testemunho de ver pessoas passando sofrimento e alguém mal orientado fala assim, você está sofrendo porque você não tem fé. Se você tivesse fé, você não passaria por isso. E às vezes a pessoa naufraga na fé, abandona a sua fé, ou então se revolta contra Deus, mas como Deus pode permitir se eu não fiz nada para merecer isso? Então, será que, primeira pergunta, devemos aceitar o sofrimento sem reagir? Ou a segunda, negar o sofrimento sem refletir? Eu creio que nenhuma das duas. Para mim, a resposta deve ser, devemos encarar o sofrimento confiantes em Deus. Quando ele nos abater, não devemos curtir o sofrimento, tipo assim, que bom que eu estou sofrendo, assim eu vou ficar melhor, eu vou ficar mais forte, as pessoas vão olhar para mim e vão falar, aquele ali é um servo de Deus mesmo, olha como ele sofre, é uma serva do Altíssimo, olha quanto sofrimento ela passa. Não devemos curtir o sofrimento. Se você tem como sair do sofrimento, saia. Se você tem como reagir, se você reconhece que está passando por um problema por falta de sabedoria, seja nas finanças, seja no casamento, seja na criação dos filhos, peça perdão a Deus e reaja. Não curta nem aceite o sofrimento como se fosse uma espécie de sina, mas também não negue se ele chegar à sua vida. E para isso nós temos um exemplo marcante, que é para onde Tiago nos aponta nesse versículo que lemos, que é a vida de Jó. Eu creio que a história de Jó ela é essencial para nós entendermos, pois muitos têm rejeitado o sofrimento e quando ele o abate, as pessoas não sabem como lidar com ele como cristãos. A propósito, fazendo a propaganda aí do nosso plano de leitura bíblica, eu estou preparando esse plano de leitura bíblica baseado num plano muito antigo, que o bispo Walter cita com frequência, escrito pelo reverendo Robert McCain, em que você lê a Bíblia toda em um ano, todo o Antigo Testamento e o Novo Testamento, Salmos e Provérbios 2 vezes. Aí um pastor, recentemente, um homem muito instruído, muito preparado, o Donald Carson, pegou esse plano do Robert McCain, sabendo que no nosso tempo as pessoas têm mais dificuldade, menos disciplina e mais distrações, redes sociais, uma série de coisas. E ele pegou o plano do Robert McCain e estendeu para 2 anos. Então, em 2 anos, você lê todo o Antigo Testamento, uma vez, Salmos, Provérbios e o Novo Testamento 2 vezes. Só que quando eu estava preparando isso, eu conversava muito sobre isso com o pastor Gabriel da Freguesia. Eu falei, eu penso que a igreja precisa ler Salmos e Provérbios, sem dúvida, mas toda a literatura sapiencial do Antigo Testamento, que é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, ou Cântico dos Cânticos. Nós precisamos voltar os nossos olhos também para o livro de Jó, porque o livro de Provérbios ele é precioso, ele nos dá princípios gerais para uma vida próspera, para uma vida em paz. Mas o livro de Salmos já nos mostra que a gente precisa ter uma vida de oração e que nem sempre as coisas acontecem do jeito que gostaríamos, mesmo que cumpramos os preceitos que vemos no livro de Provérbios. E o livro de Jó nos ensina que mesmo o justo, que tem o testemunho do Senhor, por vezes passa por sofrimentos terríveis. Então voltemos nossos olhos para esse livro, a gente vai dar um breve panorama sobre o livro de Jó, eu peço que você abra lá. E se você não está nos acompanhando na leitura, comece hoje. Lemos o Salmo 30 na abertura do culto, estamos em Marcos, à noite eu vou pregar um texto difícil, ore por mim, Marcos 10 é a leitura de hoje, em que Cristo trata sobre a questão do divórcio, um tema difícil, mas extremamente atual, que precisa ser elaborado à luz das Escrituras. Então, à noite, se puder, esteja novamente aqui conosco, que falarei sobre a primeira parte do capítulo 10 de Marcos. E para fazer uma ilustração, a leitura bíblica é igual ao lavar louça. Esses dias eu estava lá em casa, eu cheguei na cozinha, tinha um prato de comida, um prato sujo na pia, uns 3, 4 talheres e uns 2 copos. Aí eu bebi alguma coisa, não me lembro. Aí eu olhei aquilo ali e falei, tem tão pouquinha louça tem tão pouca louça na pia, né? Vamos lavar rapidinho aqui que já fica tudo pronto. Agora, quando você chega na cozinha e está aquele monte, pilhas de louça,
Aí você pensa, mais um copo, um talher, deixa aí, depois a gente lava tudo. Né? Isso acontece com você também ou só comigo, só na minha casa? A leitura bíblica é a mesma coisa. Procure ter disciplina, foque, porque quando você consegue manter a leitura, atrasei um dia, só tem um garfinho sujo, um prato, eu vou rapidinho correr e botar isso em dia. Mas quando você começa a deixar para trás, não, daqui a pouco eu começo, daqui a pouco você lê. A gente já leu em janeiro, lemos o livro de Gênesis. Agora, em fevereiro, estamos lendo o Evangelho segundo Marcos e o primeiro livro de Salmos, Salmos 1 a 41. Se você for deixando, daqui a pouco você vai ver, a gente mês que vem vai ler Êxodo e Provérbios. Daqui a pouco você vai ver, vai ficar uma leitura acumulada. Depois eu faço a leitura. Não faça isso, engaje-se conosco, faça essa leitura, lave a louça que está pouca ainda, que vai ficar mais fácil você manter a sua cozinha limpinha, manter a sua leitura bíblica em dia e nos acompanhe nessa leitura que eu tenho certeza que irá abençoar as nossas vidas. Jó, capítulo 1. Quero falar sobre 3 pontos aqui: a tragédia de Jó, o dilema de Jó e a resposta de Deus. A tragédia de Jó, o dilema de Jó e a resposta de Deus. Conceitualmente, é uma diferença entre drama e tragédia. Drama, alguns entendem que é quando você vive alguma coisa, alguma dificuldade, por conta de algo que você, por alguma falha sua, por alguma questão humana, que aquilo se ocorreu, veio sobre a sua vida. E tragédia é quando acontece alguma coisa que você não tem controle, aquilo te abateu de alguma forma, como, por exemplo, as chuvas, né, que vitimaram irmãos lá na Baixada Fluminense. Então, por isso que eu dei o nome de A Tragédia de Jó. Jó, capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era o quê? Presta atenção. Era o quê? Íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Um testemunho poderoso acerca desse homem, íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Versículo 2. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. A imagem que é pintada aqui desse homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal, era de alguém muito próspero financeiramente, com uma vida muito próspera, mas alguém muito temente a Deus, que chegava a esse ponto de fazer sacrifícios a Deus pelos seus filhos, para que, se eles tivessem blasfemado no seu coração, algo que ninguém saberia, somente Deus, Deus ainda assim os perdoasse. E aí chega a segunda cena desse capítulo, em que Satanás põe em dúvida a sinceridade de Jó, a partir do verso 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Preste atenção numa coisa, olhe para mim, por gentileza. No capítulo 1, no início, nós vimos que o narrador, certamente inspirado por Deus, deu o testemunho de Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus que se desviava do mal. Mas olha agora quem dá testemunho de Jó. Versículo 8. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra? Mas estende a tua mão e toque em tudo o que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo o que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Irmãos, que diálogo tenso. E Jó não sabia disso. Mas aqui eu aprendo 2 coisas muito importantes para nós essa manhã. Primeiro, que Deus dá testemunho dos seus nos céus. Deus falou de Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus que se desvia do mal.
Então, mesmo que ninguém dê testemunho de você na terra, se você é um homem ou uma mulher temente a Deus, íntegro e reto, que se desvia do mal, saiba que o próprio Deus dá testemunho. E no fim das contas, é isso que importa, irmão. No fim das contas, não que não devemos dar testemunho diante dos homens, mas no fim de tudo, a opinião mais importante que existe é da pessoa mais importante do universo, que é Deus. E ele testemunhava de Jó, que Jó era um homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Mas a segunda coisa que eu aprendo nesse breve relato é que existem coisas que acontecem que nós não tomamos ciência. Jó não leu esse trecho do seu livro. Jó não leu essa parte do seu livro e não tomou ciência dessa reunião, desse desafio que Satanás, ou como diz o cantor Gerson Borges, ele tem uma música muito interessante chamada A Aposta. Essa aposta que Satanás fez para com Deus. Jó não sabia disso, mas as consequências desse desafio logo vieram sobre a vida dele. E como você conhece o texto, eu não vou ler tudo agora para ganharmos tempo, fala que Jó perdeu tudo e para a sua dor, além de ter perdido todos os seus bens, perdeu todos os seus filhos. E como Jó reagiu a todas essas perdas? Versículo 20 ainda do capítulo 1. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rasgar as vestes era um símbolo de luto naquela cultura, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou. E disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Meu irmão, minha irmã, eu não sei se eu teria a reação de Jó. Você teria? Perdendo tudo que lhe é mais caro, você rasgar as suas vestes, prostrar-se e dizer, nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei, o Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome, bendito seja o nome do Senhor. Não satisfeito, Satanás continua, chega diante de Deus, e Deus novamente dá testemunho de Jó, versículo 3 do capítulo 2, e o Senhor disse a Satanás, você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra, ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal, até aí tudo igual. Deus novamente dá o testemunho da integridade de Jó, do seu temor a Deus, mas ele fala algo mais, ele ainda conserva a sua integridade, embora você me incitasse contra ele para destruí-lo sem motivo. E eu pergunto a você e a mim essa manhã, no meio do sofrimento, será que Deus continuará dizendo de nós, íntegros, retos, tementes a Deus, se desviam do mal? Tiago fala sobre isso abundantemente na sua carta, como temos visto. Como reagimos diante das provações? Ele chega a dizer no início do capítulo 1, lá de Tiago, que tem de motivo de grande alegria o passardes por provações. E ele fala que se você carece de sabedoria, peça a Deus o que Deus diz a nosso respeito, quando não Jó, mas nós passamos pela tribulação. Será que Deus continua dando testemunho? Que continuamos sendo íntegros, retos, tementes a Deus e que nos desviamos do mal? Pois assim Deus fez em relação a Jó e ainda falou para o diabo, mesmo Satanás, você me incitando contra ele. E a reação de Jó ao que o diabo faz a partir, ele coloca doenças em Jó, e Jó fica todo cheio de feridas, de tumores malignos, desde a planta do pé ao alto da cabeça. E diz o verso 8 do capítulo 2, Jó, sentado em cinza, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. Então a mulher dele disse, você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. Irmãos, talvez doer mais do que uma perda, doer mais do que um sofrimento, doer mais do que uma doença, é nós ouvirmos de pessoas dentro do seio do nosso lar, como nós por vezes ouvimos, ou por vezes falamos, amaldiçoa o seu Deus e morre. Jó também passou por essa prova. E como ele reagiu? Versículo 10. Mas Jó respondeu, você fala como uma doida. Temos recebido, essa frase é muito poderosa, irmãos. Temos recebido de Deus o bem. Por que não receberíamos também o mal? Você teria coragem de orar isso? Senhor, eu tenho recebido de ti o bem. Por que não receberia o mal? Quando nós descobrimos que o João tinha síndrome de Down, isso nos abateu muito, a gente ficou muito abalado, a gente orou muito que Deus revertesse esse quadro, a gente sabe que Ele tem poder para reverter, mas a gente sabe que Ele tem planos que às vezes nós não alcançamos. E eu me lembrei de um homem que uma vez eu escutei falando assim, muitas vezes nós nos perguntamos, por que eu? Por que eu, Senhor, passo por isso? Por que eu, Senhor, passo por essa angústia? Por que eu, Senhor, passo por essa perda?
Mas talvez a gente devesse perguntar, não por que eu, mas por que não eu? Quantas crianças têm síndrome de Down na nossa cidade? Quantas crianças têm síndrome de Down no nosso estado? Quantas crianças têm síndrome de Down em nosso país e no mundo? Mudamos recentemente e descobrimos que uma vizinha de andar nosso, 2 apartamentos à frente, tem uma criança de 6 anos com síndrome de Down. E ali, para mim, foi a confirmação de que a gente tinha que morar ali mesmo. Mas se todas essas pessoas passam por isso, por que não eu? Eu sou melhor do que elas? Certamente não. E, na verdade, no caso do João especificamente, eu não creio que não recebemos de Deus o mal, mas recebemos o bem. Esse é um mistério que o João é uma grande bênção. Tragédia de Jó. E agora chegamos diante do dilema de Jó. Versículo 10 diz que Jó não pecou com seus lábios, mas no meio da sua tragédia chegaram os seus 3 amigos. E aí a coisa ficou meio desandando. Alguns pensam que Jó também foi um homem que não teve as suas queixas. Isso não é verdade. Muitos param no capítulo 2 e pulam para o 42, mas não deve ser assim. Precisamos ler todo o livro de Jó, inclusive os versículos 3 a 38, a 37, quando Jó dialoga com seus amigos, quando há o discurso lá de Eliú a partir do capítulo 32, e a revelação de Deus a Jó nos capítulos 38 e 41, para depois chegarmos ao 42. Jó também teve as suas queixas. E aqui eu aprendo que, assim como eu aprendo, por exemplo, no salmo mais triste da Bíblia, o Salmo 88, que termina dizendo, os meus amigos são as trevas, que o cristão passa por sofrimento, o cristão passa por angústias, passa por dúvidas, e Deus não nos rejeita por isso. Eu aprendo que a lamentação é diferente da murmuração. Murmuração é você ficar remoendo tudo aquilo que incomoda seu coração, e a lamentação é você, sinceramente, chegar diante do Deus Altíssimo e falar, isso está doendo, eu não gostaria que fosse assim, mas eu apresento diante de ti porque eu confio no Senhor. Há vários salmos de lamentos. Há um livro na Bíblia chamado Lamentações de Jeremias, pois diante da queda de Jerusalém, da destruição trazida pelos babilônios, o profeta Jeremias, que amava Jerusalém, que amava o povo, ele chorou, ele lamentou, mas ele não murmurou. É de Lamentações 3, 22, que vem aquele texto tão conhecido, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, elas se renovam a cada manhã. Está no centro, no cerne de um livro somente de Lamentações. Capítulo 3, e esse livro ele é bem típico da poesia hebraica, ele é escrito em forma de acróstico. São capítulos com 22 versículos, cada um começando com uma letra do alfabeto hebraico, é como se o primeiro versículo começasse com B, com A, o segundo com B, o terceiro com C, se fosse em português, é Aleph, Bet, Rima, e vai lá as letras do alfabeto hebraico. E está lá no coração do capítulo 3, no meio do livro, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, elas se renovam a cada manhã. No meio do lamento, encontramos motivos para louvar ao nosso Deus, irmãos. Mas Jó não foi um homem infalível. O dilema de Jó, capítulo 3, vamos ver alguns trechos aqui, versículo 1. Depois disso, Jó passou a falar e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Já viu pessoa que no meio de uma dor muito grande fala, era melhor nem ter nascido? Jó passou por isso. Versículo 11. Fique ligado aí na sua Bíblia que a gente vai pular alguns textos. Olha o que Jó disse. Por que não morri ao nascer? Por que não expirei ao sair do ventre da minha mãe? Pule para o versículo 25. Leia a partir do versículo 24. Porque em vez do meu pão me vêm gemidos e os meus lamentos se derramam como água. Aquilo que temo me sobrevém e o que receio me acontece. Não tenho descanso, não tenho sossego, não tenho repouso, só tenho inquietação. Esse versículo 25, porque ele tem sido usado como justificativa por alguns que defendem essa teologia da prosperidade, que diz que o cristão não pode sofrer, não pode passar por dificuldade, para dizer que Jó passou por tudo aquilo porque ele tinha medo. E como a gente vai ver logo adiante, eles erram da mesma maneira que os amigos de Jó. Porque foi exatamente isso que os amigos de Jó tentaram convencê-lo ao longo do restante do livro, ou pelo menos até o capítulo 37. Que Jó tinha feito alguma coisa para merecer aquele sofrimento, mas nem sempre é assim, irmãos.
E o que acontece? Algumas pessoas que defendem isso, que se você dizer a palavra certa, fizer a campanha certa, der o dízimo certo, você não vai sofrer. Quando eles se deparam com o livro de Jó e ele está na Bíblia, não tem para onde fugir. Aí fala, não, mas é Antigo Testamento, mas Tiago, como vimos no início, ele cita Jó. Ele cita o exemplo de Jó. E aí, o que eu faço? Aí criaram essa teologia frágil como um castelo de cartas, dizendo que o problema de Jó é o que está aqui no capítulo 3, verso 25, aquilo que temo me sobreveio. O problema é que Jó tinha medo. Como ele tinha medo, tudo aquilo aconteceu com ele. Mas não, irmãos. Quem fala isso não leu o restante do livro ou não entendeu. Que é exatamente o que Deus condena os amigos dele por falarem. Eles estavam acusando Jó em seu sofrimento, como quando Deus mesmo tinha dado o testemunho de Jó, que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Não era perfeito como eu não sou, nem você. Mas Jó não sofreu aquilo tudo porque ele tinha medo, está errado. Uma vez eu falei isso com muito amor, mas falei face a face para uma pessoa muito querida que estava assim, embreando por essa teologia da prosperidade. Eu falei, amada, isso está errado. Desculpa ser tão honesto, mas se eu não falar, eu estarei furtando o meu dever de dizer para você, esse pensamento está errado. Deus condena esse pensamento, porque era o pensamento dos amigos de Jó, e Deus, no final do livro, diz que eles estavam errados. Vamos ver. Capítulo 4, ele faz o primeiro a discursar ali no meio do sofrimento de Jó. Capítulo 4, versículos 6 a 9. Olha o que ele diz para aquele homem que sofreu tudo aquilo que você sabe que Jó sofreu. Você não tem confiança no seu temor a Deus? Não tem esperança na integridade dos seus caminhos? Pense bem, será que algum inocente já chegou a perecer? E onde os retos foram destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles escolhem. Com o hálito de Deus perecem, com o sopro da sua ira são consumidos. O que ele está falando? Ô Jó, quem sofre é que fez por merecer. É isso que eu tenho visto. Será que algum inocente já chegou a perecer? Se você está passando isso, você fez alguma para merecer. Talvez você já tenha ouvido alguém falar isso para você no meio do seu sofrimento. Um lugar em que nós, crentes, somos mais infelizes muitas vezes é num sepultamento. Primeira coisa, não chegue num sepultamento, uma pessoa hospitalizada, falando, bom dia, boa tarde. Chega pela pessoa alegre, está no velório, todo mundo chorando, boa tarde, tudo bem? Tá tudo bem, meu pai está morto ali. Não, meu pai está aqui, graças a Deus. Mas a pessoa fala, mas o meu ente querido está estendido naquela pedra ali, está tudo ótimo. Você quer um suco de laranja? A gente tem que ter sensibilidade, irmãos. Chega num hospital, está uma pessoa lá padecendo dores, aí tudo bem, boa tarde, como é que você está? Estou cheio de tubo, cheio de coisa, você quer que eu fale o quê? Vontade de responder isso. Cuidado, irmão, tenha sensibilidade, leia as circunstâncias, leia os momentos, sinta a dor do outro. Esse homem chega para alguém que perdeu os filhos, perdeu tudo, e fala assim, olha, você já viu algum inocente chegar a perecer? O que ele quer dizer? Tu tem culpa no cartório, meu irmão. Tu está passando isso, tu fez alguma para merecer isso. E Jó não tinha. Jó não era perfeito, mas ele não tinha motivo para receber tudo aquilo que ele estava sofrendo. Aí Jó, no capítulo 7, vai comigo ao capítulo 7, versículo 20, ele questiona Deus, ele chega diante de Deus, porque ele não leu o capítulo 1, como eu falei contigo, do livro que leva o seu nome. Aí no capítulo 7, versículo 20, ele diz assim, se pequei, eu orando a Deus, que mal fiz a ti, ó espreitador da humanidade? Por que fizeste de mim o teu alvo, tomando-me um peso para mim mesmo? Por que não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Pois agora me deitarei no pó e se me procuras já terei desaparecido. Às vezes no meio da angústia você se questiona, será que no fundo eu fiz alguma coisa errada? E estou merecendo isso? Se eu fiz, Senhor, me perdoa, mas me livra dessa dor. Resolve logo esse problema que eu não estou aguentando mais. Aí chega o segundo amigo de Jó, Bildade, capítulo 8, a partir do versículo 1. Olha o que ele diz. Então Bildade, o suíta, tomou a palavra e disse, até quando você falará estas coisas? E até quando as palavras da sua boca serão como um vento impetuoso? Será que Deus perverteria o direito? Será que o Todo-Poderoso perverteria a justiça? Se os seus filhos pecaram contra ele, também ele os entregou ao poder da transgressão que cometeram. Novamente falando para Jó, você está sofrendo isso porque você pecou. Versículo 5, mas se você buscar a Deus e pedir misericórdia ao Todo-Poderoso, se você for puro e reto, está querendo dizer o quê? Que ele não era puro nem reto, mas Deus tinha dito que ele era. E ele sem demora despertará para ajudá-lo,
e restaurará a justiça da sua morada. O seu primeiro estado parecerá pequeno comparado com a grandeza do seu último estado. Irmãos, aqui é uma ironia. A ironia está na Bíblia. A gente não gosta muito de lidar com a ironia, não, mas ela acontece. Porque esse cara falou algo verdadeiro. O primeiro estado de Jó foi pequeno frente ao último. Jó prosperou muito mais depois que Deus restaurou a sua sorte. Ele também falou alguma coisa de verdade que Jó não deveria falar daquela maneira. O próprio Deus o exorta lá na frente. Isso que é o perigo, as quase verdades. A pessoa fala algumas coisas que são verdadeiras no meio do discurso, há coisas terríveis, pois ele diz que Jó estava sofrendo aquilo, como disse o seu outro amigo, por causa da sua transgressão. Agora, Zofar, capítulo 20. Não vou falar tudo, mas em breve o livro de Jó estará dentro do nosso plano de leitura. Vamos ler todos juntos, ou então, se você quiser já ler antes, faça isso. Jó, capítulo 20. E o livro de Jó nós vamos ler 2 vezes, uma esse ano e uma ano que vem. Assim como Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos e todo o Novo Testamento. Capítulo 20, agora o terceiro amigo de Jó, Zofar. Falamos de Elifaz, Bildade e Zofar, que em palavras diferentes estavam todos dizendo a mesma coisa. Jó, você está sofrendo isso porque você fez por merecer. E agora Zofar diz aqui, a partir do versículo 4. Será que você não sabe que desde todos os tempos, desde que o ser humano foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos maus é momentânea? Versículo 27. Os céus manifestarão a sua iniquidade, e a terra se levantará contra ele. As riquezas da sua casa serão levadas embora, como água serão derramados no dia da ira de Deus. Esta é da parte de Deus a sorte do ímpio. Esta é a herança decretada por Deus. O cara acabou de perder tudo. Todos os seus bens, todos os seus 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. E o cara fala isso, ó. Esse sofrimento é herança da parte de Deus para o ímpio. Que amigão, hein? Ainda aparece Eliú, eu não vou falar sobre ele, que o tempo não permite, dos capítulos 32 a 37, que é um jovem, que a figura dele é um pouco misteriosa, porque ele aparece, ele fala, ele exalta a grandeza de Deus. A Bíblia de Estudo de Genebra, por exemplo, fala que ele exalta a justiça, o poder, a bondade, a misericórdia de Deus, mas no final das contas ele entra no mesmo caminho dos outros 3, na minha opinião pelo menos, de dizer que Jó estava sofrendo aquilo porque ele fez por merecer. E aí acontece a resposta de Deus. O que Deus dirá, irmãos? Depois disso tudo, Jó ser confrontado pela dor, pela perda, pelo luto, pela doença, pela esposa, pelos amigos. Finalmente, lá no capítulo 38, Deus responde a ele. O que Deus dirá? Vá comigo lá em Jó 38. Versículo 4, Jó 38, versículo 4, também vou citar só alguns textos. Jó 38, 4, Deus falando a Jó. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda se você tem entendimento. Quem determinou as medidas da terra, se é que você o sabe? Ou quem estendeu sobre ela uma linha de medir? Sobre o que estão firmadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus gritavam de alegria? Ou quem encerrou o mar com portões, quando irrompeu do ventre, quando eu lhe pus as nuvens por vestimenta e a escuridão por fralda? Esse texto poético. Mas o que Deus está falando para Jó? Jó, você não sabe de nada, Jó. Eu criei todas as coisas, diz o Senhor. Onde é que você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Irmãos, a nossa vida é muito pequenina. O sofrimento tem essa virtude de nos diminuir. A gente vê que a gente não é isso tudo que a gente pensa muitas vezes. E Deus se revela para Jó de uma forma até austera, né? Ele fala assim, Jó, olha aí, quem é você, Jó? E ele continua, capítulo 39, versículo 19. Por acaso foi você quem deu força ao cavalo, ou revestiu o seu pescoço de crinas? Tipo assim, você que criou o cavalo? Você não sabe nem como é que o cavalo foi criado. Versículo 26, ainda do capítulo 39. Será que é pela inteligência que você tem? Muitos de nós talvez precisássemos ouvir isso. Será que é pela inteligência que você tem que o falcão voa, estendendo as suas asas para o sul? Ou é por uma ordem sua que a águia sobe e faz o seu ninho lá no alto? O que Deus está falando, Jó? É pela sua inteligência, é pelos seus
pelas suas habilidades, que eu criei todas as coisas. E ele fala da criação, primeiro da criação dos mares e de tudo que há, das montanhas, depois da criação dos animais. E aí, capítulo 40, Jó já dá uma murchada aí. Capítulo 40, versículo 3. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno, que te responderia eu? Ponho a mão sobre a minha boca, uma vez falei e não direi mais nada. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. E Deus continua, capítulo 40, versículo 15. Contempla agora o behemote, talvez fosse um hipopótamo, um bicho poderoso, que eu criei junto com você e que come capim como o boi. Ele fala, olha para esse animal, olha como esse animal é tão poderoso. A força dele está nos seus lombos, o seu poder nos músculos de seu ventre. Ele endurece a sua cauda como cedro, os tendões das suas coxas estão entretecidos. O que Deus está falando? Olha esse animal. Em meio ao sofrimento, isso é um bom exercício, você olhar para a natureza e ver como Deus fez todas as coisas. Isso que Deus está mostrando para Jó. Capítulo 40, ainda, versículo 23. Se um rio transborda, ele não se apressa, o hipopótamo. Fica tranquilo, mesmo que o Jordão se levante até a sua boca. Aí Deus começa a falar de um outro animal, Leviatã, que possivelmente era um crocodilo muito... Sabe aquele crocodilo daqueles filmes que aparece um crocodilo gigante, vai na cidade, sai devorando todo mundo, aquela coisa? Um crocodilo muito grande, deve ser esse tipo de animal que ele fala já no capítulo 41. Olha o que ele diz. Você consegue passar, versículo 2, você consegue passar uma vara de junco pelo nariz dele, ou furar o queixo dele com um gancho, versículo 3 do capítulo 41. Por acaso ele lhe fará muitas súplicas, ou lhe falará as palavras brandas? Será que ele fará um acordo com você, para que seja seu escravo para sempre? Será que você vai brincar com ele como se fosse um passarinho? Irá prendê-lo com uma corda para dá-lo às suas meninas? Olha o que diz o verso 8, pensa um jacaré muito grande, um crocodilo enorme. Põe a mão sobre ele, você se lembrará da luta e nunca mais repetirá o gesto. O que Deus está falando? Você não consegue controlar um animal que eu, Senhor, criei. Você não sabe como que eu fiz o mar parar até aqui e vir até ali. Em suma, você não sabe de nada, João. Como é que você está questionando a Deus? No capítulo 41, há um trecho que é citado pelo apóstolo Paulo lá em Romanos, versículo 11. Quem primeiro deu algo a mim para que eu tenha de retribuir-lhes? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. E Paulo cita isso lá em Romanos 11. O que eu quero dizer, irmãos? Deus se revela a Jó, mostrando quem Deus é. E eu creio que em meio ao sofrimento, irmãos, nós muitas vezes precisamos conhecer melhor quem é o Senhor. O que Jó mais precisava era conhecer a Deus. O que Jó mais precisava era conhecer o poder, a soberania de Deus e a sua presença junto com os seus. Deus não abandonou Jó, Deus se revelou a Jó, ele estava ali. Só que ele enquadrou Jó, tipo, Jó, vamos entrar no eixo aqui. E aí o que acontece? Capítulo 42, tão conhecido, a resposta humilde de Jó. Capítulo 42, então Jó respondeu ao Senhor e disse, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste, escute porque eu vou falar, farei perguntas e você me responderá. E aquele texto conhecido, maravilhoso, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Meu irmão, se o caminho para conhecer a Deus for o sofrimento, você topa. Muitos querem fugir do sofrimento, muitos querem negar o sofrimento, mas se esse for o caminho para nós conhecermos mais de perto aquele que se entregou por nós. Não estou falando que seja fácil, nem que eu mesmo queira, mas o que importa é o fim da história. O que importa é que Jó agora viu Deus, Jó agora conheceu Deus de uma maneira que ele não conhecia antes de toda aquela dor. E você conhece a história, depois Deus manda para ele orar pelos seus amigos, e algo aqui sensacional, que diz assim, ele orou para os seus amigos, quando ele orou, Deus restaurou a sua sorte, e o versículo 12 do capítulo 42, diz assim, o Senhor abençoou o último estado de Jó, mais do que o primeiro,
ele veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Presta atenção em algo muito tocante. Vimos a tragédia de Jó, vimos o dilema de Jó, a resposta de Deus, e agora a restauração. Se você voltar lá no capítulo 1, não precisa fazer isso agora, acredite em mim, mas você pode verificar depois. Fala que Jó tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. E aqui no capítulo 12, diz que ele tem agora não mais 7, mas 14.000 ovelhas, não mais 3, mas 6.000 camelos, não mais 500, mas 1.000 juntas de boi, não mais 500 jumentas, mas 1.000 jumentas. Ou seja, Deus dobrou. Só quantos filhos Jó tinha? Alguém lembra? 7 homens e 3 meninas. Mas olha o que diz o verso 13. Também teve outros 14? Teve outros 7 e 3 filhas. Deus não dobrou o número de filhos de Jó. Por quê? Se ele dobrou tudo. E aí, irmãos, há um consolo para quem passa pela dor mais aguda que eu creio que um ser humano pode passar. Que eu não passei e espero sinceramente nunca passar, a perda de um filho. Passei, em certo sentido, daquela gravidez que foi interrompida, a 7ª semana, que foi muito dolorida. Mas pelo menos nunca passei, espero nunca passar. Nós pais sempre esperamos descer a cova antes dos nossos filhos. Mas para aquele que passou pela dor que Jó passou, que é a dor mais aguda, que eu creio que um ser humano pode experimentar, de sepultar seus filhos, há uma esperança. Deus não dobrou o número de filhos de Jó, porque eles continuavam existindo, eles estavam na presença de Deus. Jó teve 14 filhos e 6 filhas, 7 estavam com ele vivo, homens e 3 mulheres, e os demais estavam na presença do Senhor. Os bens passam, os bens ficam e podem ser dobrados, ou podem ser multiplicados por mais vezes, ou podem simplesmente desaparecer. Mas aqueles que Deus nos dá o privilégio de gerarmos e nós apresentamos diante do Senhor, eles estão para sempre no Senhor. Então Deus não precisou multiplicar o número de filhos de Jó, pois os seus 10 filhos estavam vivos na presença do Senhor, assim eu creio. Mas há algo mais chocante aqui, irmãos, porque se isso nos toca de maneira profunda, ao pensarmos que Deus guarda aqueles que são caros para nós, mesmo aqueles que já partiram no Senhor, nós nos lembramos que houve um sofrimento maior do que Jó, que houve uma dor maior do que a de Jó. E nos lembramos ainda, como o apóstolo Paulo nos ensina em Filipenses 5, que essa dor foi voluntária. Jó passou por aquilo tudo, teve as suas falhas, e ele foi restaurado por Deus, e ele conheceu Deus de vê-lo face a face. Mas Jó não escolheu aquele sofrimento. Nós não escolhemos o sofrimento, irmãos, pelo menos na maioria das vezes. Mas Jesus escolheu o sofrimento. Deus escolheu enviar seu filho. Jó perdeu seus filhos, mas ele não queria perdê-los. Mas Deus, graciosamente, entregou o seu filho para nos salvarmos. Eu não entregaria meus filhos. E pior, para salvar os meus inimigos, que nós éramos inimigos de Deus. Efésios 2 diz que vós estáveis mortos em vossos delitos e pecados. Éramos todos inimigos de Deus. Ele entregou o seu filho voluntariamente para salvar os seus inimigos, somos nós. Jesus passou pelo sofrimento. Jó errou, cometeu suas falhas e foi repreendido por Deus. Mas Jesus, dolo nenhum foi encontrado em sua boca. Ele não errou, ele não falou uma palavra vã, ele não cometeu um pecado. Ainda assim foi levado como ovelha muda ao matadouro. E quem cogitou da sua descendência, diz o profeta? Ele foi moído por nossas transgressões, pelos nossos pecados, e pelas suas iniquidades fomos sarados. Jó sofreu, Jó sentiu a dor, mas nada se compara com a dor do Filho de Deus e a dor do Deus desse Filho, que o entregou por amor a nós. E aí só nos resta, assim como Jó, adorá-lo, como Jó no início e no final do seu livro. Concluindo, irmãos, aquelas perguntas que eu fiz no início.
Como devemos reagir ao sofrimento? Aceitar sem reagir? Não. Reaja ao sofrimento. Se você tem como escapar, fugir dele, não fique brincando, curtindo o sofrimento, nem botando como se você fosse mais espiritual do que os outros porque sofre. Sofrimento não é uma medalha para você apresentar diante de ninguém. Negar o sofrimento sem refletir? Também não. O sofrimento nos acomete em alguma medida, em algum momento. Mas vamos encarar o sofrimento, confiantes que podemos sair dele, vendo Deus face a face, conhecendo melhor e confiando que Cristo sofreu, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. E aí vou ler, não precisa abrir, mas o versículo base dessa pregação lá de Tiago 5,11, que ele diz: este consideramos felizes os que foram perseverantes. Perseverem em meu sofrimento. Vocês ouviram essa manhã bastante a respeito da paciência de Jó, e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem. Em meio ao sofrimento do Filho de Deus, em meio ao nosso sofrimento, você, meu irmão, minha irmã, creia que Deus é poderoso para fazer com que tudo acabe bem. Porque nós somos bons, que nós somos justos? Não, Tiago completa. Porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Oremos, feche seus olhos, irmãos que vão servir a ceia, podem se posicionar por gentileza.